Então, a gente fez algumas questões usando propriedade de potência na aula passada, e eu deixei algumas para vocês estarem fazendo. Eu vou recapitular, fazer as correções dessas que eu deixei para vocês fazerem, né? A primeira é para achar a quantidade de dígitos desse número aqui, né? Desse N aqui. Então, a dica que eu dei foi a seguinte, era a gente escrever aqui potências de base 2 e base 5, né? Olha aqui de outra cor. Então, esse N aqui, no caso, para quem fez aí, vai ficar o seguinte, 2 à terceira, que é o 8, né? Elevado a 16, vezes o 125, que é 5 à terceira, elevado a 40. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, 2, aqui você vai multiplicar os expoentes, né? 3 vezes 6, 18, vai 1, 48, vezes 5 elevado a 120, né? Aí eu falei que o que vai acontecer? Você tem que agrupar aqui potências de 10, né? Potência de 10. Como eu fiz esse exemplo aqui, de cabeça na hora, talvez não desse certo na mão a gente chegar a essa quantidade de dígitos, mas a gente vai tentar, né? Então, isso aqui vai ficar 2 elevado a 48, vezes, aqui vai ficar 5 elevado a 48, vezes 5 elevado, 120 menos 48, né? 120 menos 48, para 10, 2 vai 1, 5 para 12, 72, então ficaria 72. Ainda dá um número muito grande, né? Isso aqui, 72 aqui. Então, para quem chegou até aqui, eu dou meus parabéns, certo? 2 vezes 5 elevado a 48, né? Porque aqui está elevado a menos expoente, eu estou usando essa propriedade, vezes 5 elevado a 72. Então, ficou 5 elevado a 72, 2 vezes 5 é 10, elevado a 48. Então, eu não botei um exercício muito bom para vocês fazerem, não. Porque esse 5 elevado a 72, para você achar a quantidade de algarismos aí, certo? Não é muito bom, não. Então, esse é o problema de, às vezes, a gente criar exercício na hora, né? Às vezes a gente cria e não dá certo. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, tá? A gente vai alterar esse número aqui para um número menor, esse 40 aqui do começo, tá? Vamos tirar esse 40 aqui. Vamos tirar esse 40 aqui. Aí vai, por que não tá indo? Vale, porque já estava coisado já. Já está escrito, ele não apaga não. Então deixa para lá. Eu vou tirar esse 40 aqui assim mesmo, tá? E agora o N vai ser o seguinte, vou colocar aqui outra cor. O N vai ser 8 elevado a 16 vezes 125, mas não vou botar 40 não, tá? Eu vou botar, sei lá, 2 mesmo. Só 2, tá? Então, isso aqui vai ficar o seguinte, a gente aplica o mesmo processo, vai ficar 2 à terceira elevado a 16, vezes 5 à terceira, né, elevado a 2. É pouco, né? Vamos botar aqui 10, para ver se melhora esse negócio. Vamos botar aqui 10. Vai ficar pelo menos 30, né? Vamos botar aqui 10. Pronto, vamos melhorar isso aqui. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, 2 elevado a 48, vezes 5 elevado a 30. Aí, isso aqui você faz o seguinte, você quebra aqui 2 elevado a 30, né? Vezes 2 elevado a 18, vezes 5 elevado a 30. Esse aqui vai dar um número grande, mas não vou desistir, não. 2 elevado a 18, vezes 2 vezes 5 elevado a 30, né? Assim. Então, vai ficar 2 elevado a 18, vezes 10 elevado a 30. Pronto. Agora eu tô interessado em saber quanto é que dá 2 elevado a 18, né? Então, vamos lá. 2 elevado a 10, vou fazer aqui de outra cor. 2 elevado a 10, isso aqui dá 1024, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 elevado a 10, vou elevar ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 1024 elevado ao quadrado.
Então, eu vou ter 2 elevado a 20 igual a 1024 ao quadrado. E aí, para chegar no 2 elevado a 18, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir. Eu vou pegar a esse lado aqui, aliás, 10 não, 20, e vou dividir por 2 ao quadrado. E o outro lado também. Então, o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, né? Vezes 1024, isso aqui é 1024 ao quadrado, e vou dividir por 2 ao quadrado, que é 4. Por que eu faço isso? Porque ali eu tenho uma divisão de potência mesma base. Quando eu repetir a base, subtrair os expoentes, 20 menos 2 dá 18. Aqui eu vou dividir isso aqui, tá? 1024 eu dividir por 4. Dá 4 vezes 2, 8. Para 10 forma 2. 22 dá 5. 4 vezes 5, 20. Então dá um 6. 256 vezes 1024. Então quanto é que vai dar isso aqui? 256 vezes 1024. Então, 256 vezes 1000, eu vou acrescentar 3 zeros. Vezes 20, eu vou acrescentar um zero no final. Isso aqui vezes 2 dá 512, né? 512. Vou colocar aqui 512. Vezes 20, mais 4, né? 256 vezes 4 dá exatamente 1024. Então, aqui eu vou colocar 1024 aqui. 1024. Quando eu somar isso aqui, quanto é que dá? 4, 4, 1, 6 e 5 são 11, mais 1 são 12, vai 1 e 5 são 6. Então, dá esse númerozinho aqui, tá? 262.144. Então, isso aqui dá 262.144. Moral da história, isso aqui vai ficar 262.144 vezes 10 elevado a 30. Aí eu falei na aula passada que esse 30 aqui fornece a quantidade de zeros. Então, você vai ter 30 zeros, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dígitos, né? Então, 30 zeros mais 6 dígitos fornece 36 dígitos, tá? 36 dígitos. Só recapitulando o que eu fiz, eu alterei aquele número que estava da aula passada, que ali ficava impossível você responder. Você ia parar bem aqui, né? Porque aqui é 5 elevado a 72, você não vai ter como calcular isso aí, certo? Aí você parou aqui. Aí eu alterei para um número menor, né? Para a gente conseguir fazer as contas, certo? Quem chegou aqui, tá certo, tá? Você não só vai continuar, porque isso aí dá muita conta. Essa é a primeira que eu deixei para vocês fazerem. A segunda não vai ter esse problema, não. Vamos ver aqui. Na segunda era das potências cúbicas, né? Aí eu deixei isso aqui. Prova que se M e N são potências quintas, então M vezes N também é. Então é simples esse aqui. Então o que ele está dizendo? Se são potências quintas, então existe um A e um B, tal que o M é A elevado a 5 e o N é B elevado a 5. Daqui o que você tinha que fazer? Então daqui você tinha M vezes N é igual a A elevado a 5 vezes B elevado a 5. Aí você basta aplicar a propriedade de potência. Como aqui o expoente é o mesmo, você coloca o parênteses, né? Que é 5. Então aqui fica A vezes B. Então isso é uma potência quinta, porque isso aqui também vai ser um número natural, né? Então basicamente era isso. Portanto, M vezes N também é uma potência quinta, uma quinta potência, tá? Potência. Pronto. A outra, deixa eu ver aqui qual foi. Jonathan, Diga aí. você pode repetir o último cálculo da primeira questão, que é 2 elevado a 10, que aí depois só divide, não entendi essa parte. Pronto, 2 elevado a 10 é 1024. Aí tu observa que aqui, onde eu coloquei, ficou 2 elevado a 18, né? Então, o que eu fiz para chegar perto do 18? Eu elevei isso aqui a 2, elevei isso aqui a 2. Quando eu elevo aqui a 2, 2 vezes 10 é 20, certo? Eu multiplico o expoente. Então, ficou 2 elevado a 20 igual a 1024 ao quadrado. Esse 1024 ao quadrado é 1024 vezes 1024. Mas tem um porém. Lá eu não tenho um 2 elevado a 20, eu tenho um 2 elevado a 18.
Então, o que eu vou fazer para chegar no 2 elevado a 18, já que eu passei aqui? Eu passei 2, não foi? Eu estou em 20. Eu divido tudo por 2. Divido esse membro aqui por 2 e aqui também. Oh, desculpa, eu divido por 2 ao quadrado, né? E aqui, dividir por 2 ao quadrado, que é 4, né? Mesma coisa. Por que eu faço isso? Porque eu sei da propriedade, divisão de potências, mesma base. Quando eu repetir a base e subtrair os expoentes, 20 menos 2 dá exatamente 18. Ah, professor, se eu tivesse, sei lá, 2 elevado a 30, né? Aqui. Então, o que eu ia fazer a partir do 10? Eu elevava a terceira, simples assim, né? 3 vezes 10, 30. Mas no caso do 18, a gente elevou a 20 e depois viu que 20 menos 2 é 18. Então, a gente dividiu por 2 ao quadrado, tá? Aí, depois daqui, então, vai ficar, como eu disse, repete a base, subtrai os expoentes. Eu dividi esse 1024 aqui por 4, dá 256, e repeti o 1024 na frente. Aí, aqui eu fiz a multiplicação. Só que essa multiplicação aqui eu fiz de uma maneira seguinte, ó. Multiplicar 256 por 1024, isso aqui é a mesma coisa que multiplicar 256 por 1000, mais 20, mais 4. Aí eu saí fazendo a distribuição aqui. Multiplicar por 1000 acrescenta 3 zeros. Multiplicar por 20 dá 5.120. E multiplicar isso aqui por 4, né, dá 1024, né? Até que a divisão aqui deu 256. Então, 256 vezes 4 é 1024. Aí eu somei, né? Eu distribuí e depois somei. Na hora que eu somei, eu obtenho o número que é equivalente a 2 elevado a 18, certo? Então, o que acontece? Esse número aqui tem quantos dígitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 10 elevado a 30 indica a quantidade de zeros que vai aparecer aqui. Então, vai ter 30 zeros mais esses dígitos aqui, o número. Ele vai ter 36 dígitos. Ok? Tá claro agora? Certo? Entendi, obrigado. De nada. As potências químicas aqui eu já respondi. Vamos para outra. Encontre o dígito das unidades do número. A gente fez essa daqui, não foi? 7 elevado a 2020, a resposta foi 1. A que eu deixei para você estudar e fazer foi essa aqui. Qual o dígito das unidades de 3 elevado a 2021? Então, a maneira que eu acho simples de fazer isso aqui é a seguinte. 3 elevado a 2021, eu não vou ficar olhando as potências, cada resultado separadamente, não. Eu vou olhar para a base 9, porque ela é mais fácil. Então, isso aqui vai ficar 3 elevado a 2020 vezes 3 elevado a 1, né? Porque 2020 mais 1 é 2021. Aí, esse 2020 aqui eu vou dividir por 2. Aí vai ficar 3 ao quadrado elevado. Quando eu efetuo a divisão do 2020 por 2, isso dá 1010. Então, vai ficar 1010 aqui, ó. 1010 vezes 2 dá 2020. Vezes 3 elevado a 1. O que acontece? O que eu vou fazer agora? Eu vou observar isso aqui, ó. Eu vou observar esse 3 ao quadrado aqui. O que é o 3 ao quadrado? É 9, né? Então, isso aqui vai ficar 9, né? Elevado a 1010 vezes 3. Então, vezes 3. Se eu souber enquanto termina 9 elevado a 1010, né? É só pegar esse final e multiplicar por 3. E aí tem outra maneira mais fácil ainda. Você continuando aqui, o que você faz? Você pode dividir o 1010 por 2 de novo, aí vai ficar 9 ao quadrado elevado. Quando a gente divide 1010 por 2, dá 505, né? 505, ó. Então, vai ficar 2 vezes 505, ó, dá 1010. Então, repito, vezes 3. Por que isso aqui é uma maneira boa? Porque é o seguinte, agora eu vou olhar para o 9 ao quadrado aqui, tá? O que é o 9 ao quadrado? É 81, né? Então, isso aqui vai ficar 81, claro, entre parênteses, né, ó, entre parênteses, elevado a 505, vezes 3. O que acontece? Quando eu tenho um número que termina em 1 e estou multiplicando ele por ele mesmo 505 vezes, é claro que isso aqui vai terminar em quê? Isso aqui vai terminar em 1, né, ó. Então, isso aqui termina em 1. Se eu pegar um número que termina em 1 e multiplicar por 3, logo isso aqui vai ser o quê? Isso aqui implica, né, que 3 elevado a 2021 termina em quê? Termina
em 3, certo? Termina em 3. Então, ó, de novo, recapitulando, o que foi que eu fiz? 3 elevado a 2021 é 3 elevado a 2020 vezes 3 elevado a 1. Repete a base e soma os expoentes que tu volta para cá. O 2020 eu divido por 2, então vai ficar 3 ao quadrado, 2020 dividido por 2 é 1010, vezes 3 elevado a 1. 3 ao quadrado é 9, então fica 9 elevado a 1010 vezes 3. O 1010 eu posso dividir por 2 de novo, então vai ficar 9 ao quadrado elevado a 505 vezes 3. Só que o 9 ao quadrado é 81. Então, moral da história, eu vou ter 81 elevado a 505 vezes um 3 aqui fora. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 81 vezes 81 vezes 81 vezes 81, 505 vezes. É lógico que o resultado sempre vai terminar em 1. Então, essa potência todinha termina em 1 vezes 3. Então, se eu estou pegando um número grandão que termina em 1, multiplicando por 3, então o número todo vai terminar em 3, certo? Mas essa aqui é uma maneira de fazer, tem outras, claro, que é você olhando a questão dos padrões das potências de base 3, né? Eu posso até fazer aqui, porque a gente tem tempo. Então, outra maneira de você fazer isso aí é o seguinte, ó. Tu pode pegar os padrões de base 3. Então, como é que você faz isso? Ó, 3 elevado a 1, é claro que vai terminar em 3. 3 elevado a 2 dá 9, vai terminar em 9. 3 elevado a 3 dá 27. Então, ó, que termina em 3, termina em 9, termina em 7. Vamos continuar um pouquinho mais. 3 elevado a 4, isso aqui dá 81. Então, veja, a partir daqui vai ter o ciclo de repetição. 3 elevado para um 2. 3 elevado a 5, ele vai dar 243, né? Ó, começou a repetir, ó. Isso aqui vai terminar em 3. Quando for fazer 3 elevado a 6, isso é 27 vezes 27, que é 729. 729. Então, termina em 9. Quando fizer 3 elevado a 7, independente de tu saber o resultado completo, o que vai acontecer? Tu vai multiplicar 3 a sexta por 3. Como esse aqui termina em 9, 3 vezes 9, 27, então esse aqui vai terminar em 7, ó. O próximo, 3 elevado a 8, tu vai pegar o resultado anterior e multiplicar por 3. Como 3 vezes 7 é 21, então esse aqui vai terminar em 1, e assim vai. Então, perceba, ó, os finais possíveis são 3, 9, 7 e 1, sempre nessa ordem. Como são 4 resultados possíveis, qual é o número que eu tenho lá? Eu tenho 3 elevado a 2021, né? Então, vou ter 2021 potências até chegar nele. Do 3 elevado a 1 até o 3 elevado a 2021. Então, o que eu vou fazer aí? Eu vou pegar o 2021, que é o expoente, e vou dividir por 4, porque são 4 resultados possíveis. O que vai acontecer? 4 vezes 5 é 20. 20 para 20 é nada. Eu assinalo 2 baixo. 2 é pouco para dividir por 4, então eu tenho que colocar um 0 no quociente e baixar o restante. Então, assinado 1 baixo. Quando eu pego 21 por 4, isso dá 5. 4 vezes 5, 20. Resta 1. Essa divisão aqui está dizendo o seguinte, que esse ciclo de repetição 3971 dos finais vai acontecer 505 vezes. 3971, 3971. Então, ó, se eu colocar só os ciclos aqui, o que vai acontecer dos finais, né? Vai ser 3971, 3971, sempre, vírgula, reticências, até o 55º, né? 505º, na verdade, que é 3971. Só que acontece o seguinte, tu vai olhar o teu resto. Sobrou 1, não foi? Esse sobra 1 seria o próximo número que aparecer aqui. 3971, quem é o próximo? Ó, 3. Então, o final tem que ser 3, ó, batendo com o que a gente fez aqui. Então, essa é outra forma de você pensar, tá? Vocês podem ter pensado assim. Se tiverem dúvidas, pode perguntar aí que eu volto, tá? Por enquanto, vamos aqui para a quarta. A quarta tinha que verificar se essa afirmação aqui é verdadeira, a gente verificou que era, né? Que termina em 5, tá indivisível por 5. Aí eu pedi para vocês fazerem essa daqui. Verifique se 3 elevado a 2010 mais 4 elevado a 2020 é divisível por 5. Como é que a gente faz a verificação? Vamos lá. Solução, né? Então, aqui, ó, solução. Solução, 2 pontos.
Vamos pegar primeiro essa potência aqui para olhar o final dela, 3 elevado a 2010. Então, eu vou fazer de uma forma que eu acho mais prática que aquela primeira. 3 elevado a 2010 vai ser 3 ao quadrado elevado. Quando eu pegar 2010 por 2, dá quanto, hein? Dá 1005, né? 1005. 3 ao quadrado é 9, então vai ficar 9 elevado a 1005. Aí, agora, o que eu vou fazer aqui? Esse 1005, eu vou quebrar ele da seguinte maneira. Isso aqui vai ficar 1004 vezes 9 elevado a 1, porque 1004 mais 1 é 1005. Por que que isso aqui vai ser bom para mim agora? Eu vou dividir isso aqui por 2. Então, vai ficar 9 ao quadrado elevado a 1004 por 2 dá 502, né? 502, é isso. Vezes 9 elevado a 1, que é 9. Então, vai ficar o seguinte aqui. Isso aqui vai ficar 9 ao quadrado, que é 81, elevado a 502 vezes 9. 81 vezes 81 vezes 81 vezes 81 sempre vai terminar em 1, né? Então, isso aqui termina em 1, né? Termina em 1, vezes 9. Então, isso aqui implica que o 3 elevado a 2010, né, no caso, termina em quê? Em 1 vezes 9, termina em 9, tá? Para quem recordar a aula passada, a gente viu o negócio das potências de 9 também, né? Aqui ficou 9 elevado a 1005, que é ímpar. Toda vida que o expoente aqui for ímpar, vai terminar em 9, né? Exatamente porque você vai agrupando aos pares, né? E quando você agrupa aos pares, 9 vezes 9 é 81, aí vai terminar em 1. Só que vai sobrar um 9, né? Porque o expoente aqui é ímpar, certo? Então, esse aqui vai terminar em 9, presta bastante atenção. Então, o 3 elevado a 2010 termina em 9. Agora, eu tenho que fazer o 4. Como é que eu vou fazer o 4? O 4, né? Pois é. Deixa eu ver uma maneira fácil de fazer o 4 aqui. 4 elevado a 2020. Quando o final é 6, é tão bom, né? Quando o final é 6. Então, é exatamente isso que eu vou tentar fazer. Transformar aqui uma base 6, um final 6. Então, isso aqui fica 4 ao quadrado elevado a 1010, né? De novo, 1010. É 4 elevado a 2020, né? Aqui. Então, isso aqui, pessoal, vai ficar o seguinte. 4 ao quadrado é 16, né? Então, isso aqui vai ficar 16 elevado a 1010. Então, o que que você acha? Isso aqui implica o quê? O final vai ser 6, né? Porque eu tenho 16 vezes 16, 256 vezes 16. Então, 6 vezes 6, 36. O final sempre vai ser 6, tá? Então, isso aqui implica que o 4 elevado a 2020 termina em 6. Termina em 6. E aí? Ele é divisível por 5, essa soma? Sim ou não? E aí? Qual é a resposta? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Por quê? Sim, não. Por quê? 9 mais 6 é 15. 9 mais 6 é 15, então o final vai ser 5, exatamente, certo? Daí depois, o trabalho maior é quando você faz essas contas aqui, né? Depois fica fácil. Então, esse número de 3 elevado a 2010 mais 4 elevado a 2020 é divisível por 5, né? Eu vou deixar, para não escrever muito aqui, 3 elevado a 2010 mais, qual é o outro, hein? 4 elevado a 2020, né? 4 elevado a 2020. Esse aqui terminou em 9, né? E esse aqui termina em 6. Essa soma aqui dá igual a 15. Então, esse aqui termina em 5. Termina em 5. Então, a resposta final é sim. Se você chegou aqui, meus parabéns, tá? Vamos para outra. Vamos lá. Ver se dá tempo eu falar todas que eu deixei, né? Essa aí foi a quarta, certo? Na quinta... a quinta eu não deixei exemplo, não, eu acho. Deixei não. Porque era para comparar números, né? Ia ser muito forçoso eu criar na hora o exemplo, então. Essa daqui também, eu não sei se eu deixei exemplo, que era muito simples, né? Fazer a multiplicação de frações e tal. A sétima, acho que eu também não deixei exemplo, não.
Pronto, a oitava. Essa aqui é uma das mais difíceis, né? Mostre que todo quadrado perfeito possui quantidade ímpar de divisores positivos. Eu vou exemplificar primeiro, para a gente ver qual é a ideia dessa questão, tá? Então, eu vou exemplificar primeiro. Vamos pensar num número quadrado perfeito aqui, por exemplo, sei lá, 64, 16. Ó, o 16 é um quadrado perfeito, né? Ele é 4 ao quadrado. Porém, quando você vai trabalhar com questão de divisores, aqui, você tem que pensar na fatoração em números primos, né? Então, quando a gente fatora 16, ó, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, dá 2 à quarta, né? 16 vai ser 2 à quarta. Por que que eu garanto que o 16 vai ter uma quantidade ímpar de divisores? Porque você lembra o seguinte, daqui a gente ia pegar o 2 e olhar as possibilidades para o expoente da potência. As possibilidades para esse expoente aqui tinha quantas? No caso do 4, vai ter, aqui eu posso colocar o 0, que é 2 elevado a 0, que é 1, né? 1 é divisor de qualquer número. O 1, o 2, o 3 e o 4. Eu só não posso botar o 5, né? Porque 2 à quinta dá 32, e aqui é 16. Então, perceba o seguinte, eu vou ter quantas opções para colocar nesse expoente aqui? A gente vai ter, deixa eu colocar aqui outra cor. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 opções. 4 mais 1, né? Você faz 4, que está aqui, mais 1. Esse mais 1 aqui é exatamente devido ao 0. Então, todos os números a gente viu que a gente vai fazer isso. Claro que na fatoração do 16, não aparece outro número primo que não seja o 2, né? Mas, por exemplo, se você vai fazer outro quadrado perfeito, deixa eu pensar um quadrado perfeito aqui, que apareça 16 vezes 9, 144. O 144, ele é um quadrado perfeito, porque ele é 12 ao quadrado. Só que você tem que pensar na fatoração. Essa fatoração aqui é 3 vezes 4 ao quadrado. Aí isso aqui vai ficar 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 3 ao quadrado vezes... O que é o 4? É 2 ao quadrado, né? Ao quadrado de novo, né? Aí isso aqui vai ficar 2 à quarta, 2 vezes 2, 4, vezes 3 ao quadrado. Então, a quantidade de divisores positivos do 144, que é um quadrado perfeito, vai ser ímpar também, né? No caso daqui, vai ter 5 divisores, né? Isso aqui dá 5 divisores, o 16, 5 divisores. E aqui vai dar quantos? Então, aqui você lembra que tem que escolher um expoente para o 2 e tem que escolher um expoente para o 3. As opções aqui para o expoente do 2 são 5, né? 0, 1, 2, 3 e 4. Então, aqui tu vai ter 5. E as opções aqui para o expoente do 3 são 3, 0, 1 e 2. Quando você multiplica, dá o quê? 15 divisores, né? 15 divisores, certo? Então, sempre que você tiver um número quadrado perfeito, a quantidade de divisores dele é ímpar. Só que eu não posso fazer isso aqui e dizer que eu respondi a questão, porque é uma questão de demonstração. A questão mostra que todo quadrado perfeito possui uma quantidade ímpar de divisores positivos. Então, a gente tem que generalizar. Como você está vendo, né, quando eu tenho um quadrado perfeito, o que acontece quando eu tenho um quadrado perfeito? Esses números que ficam no expoente são sempre pares, né? São sempre, ó, números pares. Sempre isso vai acontecer nos quadrados perfeitos. Deixa eu colocar só mais um quadrado perfeito para a gente ver isso. Por exemplo, 81 vezes 9, 729, né? 729. Então, o 729, isso aqui é 81 vezes 9, né? Claro que aqui não está em números primos. Isso aqui é 3 à quarta. E isso aqui é 3 ao quadrado. Então, vai ficar 3 à sexta, ó. Repara aqui que o expoente é par. Deixa eu pegar um diferente. 81 vezes 4, quanto é que dá? 4 vezes 1, 324. 324, se não me engano, ele é 18 ao quadrado, tá? Ele é 18 ao quadrado, 18 vezes 18. Então, isso aqui, ó, vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado, né? 9 vezes 2, 18. Tudo isso aqui é elevado a 2. Aí aqui você multiplica o 2 por cada expoente. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 à quarta, né?
81 vezes 4 é 324. Então, perceba, esses expoentes aqui são pares. Sempre. Todos os expoentes dos primos que aparecem na fatoração, todos os expoentes, eles vão ser números pares. Aí eu vou generalizar, né? Como é que a gente generaliza, né? Generalizando. O que que você faz? Você pega um número n qualquer, que a fatoração dele em fatores primos seja P1 elevado a alfa 1, sei lá, vezes P2, onde esses P1 e P2 são números primos, tá? Elevado a alfa 2, vezes, assim vai, até um certo PM elevado a alfa M, tá? Como eu falei, cada PI desse aqui, né? Cada PI é primo, certo? É primo. Onde esse I varia de 1 até M, tá? Certo? Cada número desse aqui é primo. Então, o que é que vai acontecer? Então, seja N esse número aqui. Então, o que é que vai acontecer? Logo, a quantidade de divisores, a quantidade de divisores de N, de divisores positivos, tá? Então, cuidado, de divisores positivos de N, certo? De N é. Então, o que que você faz? Lembra da regrinha lá que a gente soma 1 porque cada um aqui pode ser 0? Então, a quantidade vai ser alfa 1 mais 1 vezes alfa 2 mais 1 também. Vezes, e assim vai, né? Reticências até quem? Alfa M mais 1. Mas como é que você vai concluir a questão? Porém, sabemos que cada alfa é o quê? É par, né? Cada alfa desse aqui, pessoal, é par, né? Então, com base nos exemplos que eu dei anteriormente, ó, 6, 2, 4. Daí, alfa 1 mais 1 é o quê? É ímpar. Alfa 2 mais 1 também é ímpar. E assim vai. Até o alfa M mais 1. Porque se o alfa M é par, eu somo 1, vai dar um número ímpar, né? Alfa M mais 1 é ímpar. Pergunta, quando eu pego um número ímpar, multiplico por um número ímpar, multiplico pelo número ímpar e assim vai. O resultado é o quê? Par ou ímpar? E aí? Par ou ímpar o resultado? Digam, pode falar. Alfa 2 mais 1. Assim vai até... Ninguém sabe, não? Esse produto é o quê? É o quê? É ímpar, né? Não é não? É ímpar. Exatamente. Esse produto aqui é ímpar, tá? Você pegar um número ímpar, multiplicar pelo número ímpar, multiplicar e assim vai dar um número ímpar. Mas esse produto aqui é exatamente o quê? É a quantidade de divisores de N. Pronto, acabou a questão. Isso aqui é a quantidade de divisores positivos. Você saber todos os positivos e negativos, é só pegar esse número e multiplicar por 2, né? Que vai ser os simétricos. Positivos. Quantidade de divisores positivos de N. Pronto, está demonstrado. Então, preste atenção na ideia. O que foi que eu fiz, né? Eu peguei alguns casos particulares e nas questões, às vezes, se você tiver que fazer uma demonstração em alguma questão, tá? Às vezes você pode pensar assim, vou fazer aqui um caso particular para me ajudar a pensar, e aí depois eu parto para o caso geral, porque o caso geral vai seguir esse padrão, né? Vai seguir esse padrão. Eu vou ter números primos aqui na base, e os expoentes, quando eu tiver quadrados perfeitos, sempre vão ser pares, tá? Como esses expoentes aqui vão ser pares, quando eu somar um a cada expoente desse, eu vou obter números ímpares. Então, alfa 1 mais 1 é ímpar, alfa 2 mais 2 é ímpar, assim vai. E para finalizar, quando eu pegar só números ímpares e multiplicar, o resultado é claro que é um número ímpar, certo? Essa é a questão que demandava um pouco mais de atenção, até porque ela é uma questão de demonstração,
Você tinha que fazer o caso geral, certo? Vamos lá. O que falta? Essa nona aí é um exemplo de equação exponencial, tá? Que vocês já estudaram. Como é que eu posso resolver essa nona facilmente? Preste atenção. 9 elevado a 1000, mais 9 elevado a 1000, mais 9 elevado a 1000, igual a 3 elevado a x. Determine x. É tipo de questão que só tem tamanho, não tem dificuldade, ó. 9 elevado a 1000 está aparecendo quantas vezes? 3 vezes. Então, isso aqui é equivalente a 3 vezes, tá? Vou botar um pontinho. 3 vezes 9 elevado a 1000. Então, 3 vezes 9 elevado a 1000, o cara está dizendo que é igual a 3 elevado a x. Então, você está diante de uma equação exponencial. Simples. Para resolver esse tipo de equação, você tem que igualar as bases de um lado e do outro. Aí eu noto o seguinte, a base que tem aqui é 3. Aqui tem uma base 3 e aqui tem uma base 9, ó. Porém, essa base 9 aqui, a gente pode escrever esse 9 aqui como 3 ao quadrado. Então, vai acontecer o seguinte, isso aqui vai ficar 3 aqui fora, vezes 9, que é 3 ao quadrado, elevado a 1000. Aí vai ficar 3 elevado a x. Então, vai ficar, repete 3 vezes 3 elevado. 2 vezes 1000, pessoal, dá 2000. Né? 2000. E igual a 3 elevado a x. Então, perceba, não tem nenhuma dificuldade de fazer isso aqui agora. Esse 3 aqui está elevado a 1. Então, você vai aplicar a propriedade. Repete a base, né? Multiplicação de potência, mesma base. Repete a base, soma expoente. Então, vai ficar 3 elevado a 1 mais 2000 igual a 3 elevado a x. Então, você vai ter 3 elevado a 2001 igual a 3 elevado a x. Então, daqui você vai ter 3 elevado a x igual a 3 elevado a 2001. O que você acha? Se 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 2001, qual a conclusão lógica? X tem que ser igual a 2001. Porque se ele não for, dá diferente. Essa potência aqui fica maior ou menor, né? Então, x é 2001. Pronto. Simples assim. Como eu gostei muito dessa questão, eu vou deixar para vocês fazerem, responder e mandar por WhatsApp a foto depois da solução, tá? E essa aqui eu não vou corrigir em aula não, tá? Então, eu vou ter que verificar as contas aí. Então, o exemplo para vocês fazerem é o seguinte, o exercício. 16 elevado a x, mais 16 elevado a x, mais 16 elevado a x, mais 16 elevado a x, é igual a 4 elevado a 2014. Eu vou me arriscar a colocar o 4. Vai que não dê certo igual a outra questão, né? Vai que não dê certo. Eu vou botar aqui 2. 2 elevado a 2050. Tá? Pronto. Isso aí com certeza vai dar certo. Ou não. Pode ser que o x dê fracionário, tá? Não tem problema não. Eu quero saber quem é o x. Tá? Depois vocês fazem isso aí. Eu vou mandar um material de novo para vocês com essa questão aqui proposta, tá? E se eu propor mais alguma também eu vou colocar. Vamos lá. Mais para frente aqui. Pronto, a décima. A décima é interessantíssima porque era uma questão de você ver o padrão, né? Aí eu dei até a dica para vocês. Vai vendo aí, fazendo com expoentes pequenos. E aí vai vendo o que está acontecendo, né? Então, eu peguei aqui, no caso, no dia, na ocasião, eu peguei 10 elevado a 1, né? Menos 1 sobre 3. Isso aqui dá 10 menos 1 sobre 3. 10 menos 1, isso é 9. 9 dividido por 3 é 3. Então, eu notei uma seguinte relação aqui. Quando aqui é 1, aparece um algarismo 3, né? 1, algarismo 3. Certo? Um algarismo 3. Aí eu fiz com 10 ao quadrado. 100 menos 1, 99. 99 dividido por 3 dá 33. Aí eu notei o seguinte. Quando o expoente aqui é 2, eu notei que aqui o que aconteceu? Apareceu 2 algarismos 3. Aí eu dei a sugestão. Faz o 10 à terceira e vê o que é que acontece. Eu vou fazer aqui, tá? Então fica 1000 menos 1, né? Aí eu pego isso aqui e divido aqui por 3. Então, o que acontece? Então, 1000 menos 1, isso dá 999. Dividido por 3, para a nossa alegria, né? Isso aqui dá 333. Então, veja o que aconteceu aqui, ó. Eu vou ter 3 algarismos 3 e o expoente aqui é 3.
né? Então, isso aí vai seguir o padrão. Vou fazer só mais uma vez. Se eu pegar o 10 à quarta menos 1 sobre 3, né? Isso aqui vai dar 10.000 menos 1 sobre 3. 10.000 menos 1, isso aqui dá 9.999. Dividido por 3, aqui dá 3.333. Então, perceba, ó, esse expoente bem aqui, ele te indica a quantidade de dígitos que vai aparecer. Todos os dígitos vão ser iguais, né? Os dígitos vão ser iguais e todos iguais a 3. Então, seguindo esse padrão de indutivo, né? Indução, o que vai acontecer com o 10 elevado a 2020 menos 1 sobre 3? Tu não vai calcular 10 elevado a 2020, né? Então, tu vai notar que o 10 elevado a 2020 menos 1 sobre 3, ele vai seguir esse padrão que está nessa lista aqui, ó. Tu não vai fazer as contas aqui. Então, tu vai chegar no seguinte, isso aqui vai ser um número formado apenas por dígitos 3, reticências, de forma que aqui, nesse número aqui, vai aparecer quantos dígitos? 2020 dígitos, né? 2020 dígitos. 3. E aí, o que a questão pedia era o seguinte, calcule a soma dos dígitos de n. Então, portanto, n vai ser igual a esse número ali, né? Eu vou botar aqui em cima dele, para aproveitar o que eu já escrevi. Vai ser esse número aí. Portanto, a soma dos dígitos de n é 3 mais 3 mais 3 reticências, até 3, quantas vezes? 2020 parcelas. Isso aqui é a mesma coisa que 2020 vezes 3. Então, a resposta vai ser 6.060. Pronto, essa é a resposta do problema. Alguém conseguiu fazer essa daqui? Chegar nessa resposta? Eu fiz. Deu isso Beleza? mesmo. 6.060, né? Você vai observar o padrão. Deu. Então, é aquilo que eu falava na outra aula, né? Nem sempre questão de potenciação se trata de você calcular a potência, né? Às vezes se trata, como as questões iniciais, determinar só o dígito das unidades. Então, tu não vai sair calculando potências gigantes, certo? Eu vou mandar esse material para vocês daqui para mais Ei, tarde. professor. Diga aí. Diga. Aquela questão do quadrado perfeito, eu fiz de um jeito parecido, mas diferente. Eu coloquei assim, que um número qualquer, digamos que x, né, um número x elevado a 2, ele é divisível por x elevado a 2, por ele mesmo, que é x, e por 1, 4 divisores, mais 0, que dá 5 divisores. Então, se esse número qualquer x é divisível por 5 números, que é ímpar, então qualquer outro número vai ser assim também. Tu achou que o x ao quadrado é dividir por 5 Vai números? chegar em... Peraí, me interessei, peraí. É. Deixa eu ver aqui, peraí. Vou tentar escrever aqui. Então, tu pegou x ao quadrado. Aí, quem são os divisores? Isso. Os divisores são 1. X ao quadrado. Isso. E x? X e x ao quadrado. Que então, x ao quadrado são 2 números, então são 4 divisores. Não, mais 0. Não, peraí. Não. Por que x ao quadrado são 2 números? Não. X ao quadrado é um número só. É esse número aqui. Porque se eu pegar o exemplo do 2... Ah, calma. São 3 divisores. Aqui dá 3 divisores. Sabe qual é o problema de tu fazer assim? Tu não generalizou o problema. Porque se tu pegar assim, são 3 divisores, essa base x é prima. É ao quadrado. P'. Se for x ao quadrado, x for primo, aí só tem 3 divisores, que é 1, P, que é primo, e P ao quadrado. Mas se não for primo, a tua regra cai. Porque, por exemplo, se aqui for 10 ao quadrado, aí tu vai dizer que os divisores do 10 ao quadrado só é 1, 10 e 10 ao quadrado. E o 2? E o 5? E o 25? Né? Porque aqui dá 100, né?
que dá 100, né? Entendeu? Então, tu fazendo assim, funciona se P ao quadrado, se a base for um número primo já. Tu tem que dizer que o x é primo. Não serve para o caso geral. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Certo? Isso funciona se o x for primo. Se o x não for primo, aí não funciona não. Entendeu? Por isso que o certo mesmo... Mas eu vou deixar isso aí escrito, tá? Eu vou deixar isso aqui escrito. Mas o certo é tu fazer não tem para onde correr, tu tem que generalizar dessa maneira que eu fiz, ó. Tu tem que pegar um número qualquer que se decompõe como várias potências de bases primas. Onde, claro, esses primos aqui são todos distintos. Deu para entender a minha ideia? Certo? Aí você sempre vai partir dela. Por que você tem que partir de números primos? Porque é irredutível, né? Tu nota o seguinte, essa base que se for 10, por exemplo, ela ainda dá para exaurir ela, digamos assim, com números primos, porque 10 não é primo, ó. Qual a importância de você fatorar os números em números primos? Né? Qual a importância? Porque aqui, erroneamente, eu ia pegar 2, somar 1, porque teria 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, seria 3. Mas não, porque o 10 ainda se decompõe em 2 vezes 5, né, que são primos de fato. Na hora que você tem a situação irredutível, que é a situação 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, aí você analisa todos os casos possíveis para isso aqui, né? Aí você faz todas as combinações. Quem são os caras que podem vir para o 2? 0, 1 e 2. Quem são os caras que podem vir aqui para o 5? 0, 1 e 2. Aí você faz todas as combinações possíveis. 0 e 0, 0 e 1, 0 e 2. É por isso que está em jogo aqui, quando você conta, o princípio fundamental da contagem, né? Que vai ser 3 vezes 3, vai ser 9 divisores, né? Ó, o 0 combina com esses 3, o 1 combina com esses 3, né? 1 com o 0, 1 com o 1, 1 com o 2, e o 2 combina com cada um deles, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Então, cada vez que você faz uma combinação dessa, quando você combina o 0 com o 0, você está formando o divisor que é o 1, né? Quando você combina o 0 com o 1, você está fazendo esse divisor aqui. Aliás, não é 3, não. Estou ficando doido. É 5, né? Eu pensei foi 5. É 5 aqui. Então, você está formando 1. Quando você combina o 0 com 1, você está formando esse divisor aqui, que é o 5, né? Por exemplo, quando você combina o 2 com 2, o que você está fazendo? Você está fazendo esse divisor aqui, né? Então, você está formando 4 vezes 25, que é o 100, que é o próprio número. Quando você combina 1 com 2, você está formando 2, 1, 5, 2, né? Que divisor é esse? É o 50, né? Certo? Então, daí a importância de trabalhar com números primos, ok? Por hoje é só. Então, o que vocês vão fazer para mim? Vocês vão fazer essa questão aqui e vão me mandar o mais rápido que vocês puderem a foto pelo WhatsApp, tá? Certo? Deixa eu ver que horas são. Essa aula vai até que horas, hein? Aqui são 11h26. Até meio-dia. Meio? Então dá tempo para eu fazer mais coisas aqui. Peraí. Por enquanto, eu quero sair daqui para abrir outra coisa. Eu vou deixar outra atividade também para vocês fazerem, tá? Deixa eu ver aqui. Cadê? Achei. Pronto, eu vou mandar isso aqui em PDF. Vou mandar para o Classroom. E aí a gente pode discutir algumas questões agora, certo? Dessas aqui. Não vou fazer as contas. Então, vamos lá. Vou testar os conhecimentos de vocês para certo ou errado. 2 à terceira é igual a 3 ao quadrado? Rapidinho, certo ou errado? Vamos lá? Quem souber, responde. Vai que eu não estou olhando no chat, não. Errado. Errado. 2 à terceira dá 8. 3 ao quadrado dá 9. Tá errado. 5 elevado a 0 é igual a 1. Certo. Certo. Tá certo. 2 à terceira mais 2 ao quadrado dá 2 à quinta? Eu posso somar os expoentes? Tá certo. Errado. Hã? Tá errado. Quanto é 2 à terceira, meu povo? 8. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Quanto é 8 mais 4? É 12. Isso aqui é 12. Quanto é 2 à quinta? 2 à quinta? 32. 12 é igual a 32? Não, errado. Então, essa primeira aqui, vocês vão testar os conhecimentos de vocês aí, tá? Alguma pergunta? Tá aí? Tá errado. Você não pode somar. Não. Aqui você só pode somar os expoentes se for multiplicação de potência de mesma base. Aqui eu tenho uma soma. Preste atenção. Vou pular para umas aqui. Essa daqui, menos 3 ao quadrado é menos 9. Tá certo ou errado?
Bora? Tá certo ou errado? Tá errado, né? Não? Tá certo. Tá certo, porque o menos está fora da potência. Ah, tá certo. Esse 2 está levando só o 3. Essa daqui, logo o seguinte, tá certo ou tá errado? Tá certo. Tá certo. O parênteses está envolvendo o sinal. Então, esse é menos 3 vezes menos 3. Já vai ficar positivo. Então, cuidado. Esse aqui tem uma diferença para esse, né? Esse menos aqui não está na potência. Aqui ele está porque aqui tem um parênteses, tá? Então, vocês vão verificar aqui se está certo ou errado. Eu vou mandar essa atividade no Classroom. Vamos olhar outras aqui. Segundo é simples, eu considero. Considero o conjunto A, 0, 1, 2, 3 e 4. Para quais elementos de A é verdade que 2 elevado a x é maior que 5? Então, você vai testar. 2 elevado a 0 dá 1. 1 é maior que 5? Não. 2 elevado a 1 dá 2. 2 é maior que 5? Não. Vocês vão testar. Essa daqui é parecida com a que eu fiz na aula hoje, né? Que eu deixei aqueles... Não esquece do exemplo que tem que fazer lá, né? Determine o valor de x, está aqui 2 elevado a x, mais 2 elevado a x, mais 2 elevado a x, mais 2 elevado a x, é igual a 64. Tu tem que fazer o quê? Tu tem que só pensar quantas vezes o 2 elevado a x aparece, ó. 1, 2, 3, 4 vezes. Então, isso aqui é 4 vezes 2 elevado a x, tá? O resto vocês sabem como é que faz. Essa expressãozinha aqui, calcular potências e radicais, tá? Resolver essa equação. Como eu não dei um exemplo ainda lá, raiz de x mais 1 igual a 3, como é que a gente resolve? Mas vocês sabem, né? Deixa eu ver aqui. Ó, por exemplo, eu tenho raiz de 2x mais 1 igual a 3. O que eu faço? Eu levo o quadrado aqui e aqui, né? Eu levo o quadrado. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? O índice que aqui é 2 vai cancelar com esse aqui, né? Aí vai ficar 2x mais 1, 3 ao quadrado é 9, 2x é igual a 9 menos 1, 2x igual a 8, x é igual a 8 dividido por 2, portanto, x é igual a 4. Aí você faz a solução. Então, você vai fazer parecido com isso aqui, lá na questão, certo? Então, você vai elevar o quadrado de ambos os membros. Aqui, não precisa, né? Eu tenho raiz de x mais raiz de x igual a 8. Então, se o caso for esse aí, se eu tiver raiz de x mais raiz de x mais raiz de x 3 vezes, sei lá, igual a, vou inventar um número aqui, vamos botar aqui 6. Então, o que eu faço? Eu tenho 1 mais 1 mais 1, então tem 3, ó, 3 raiz de x é igual a 6. Aí você passa aqui o 3 dividindo, né? Raiz de x é igual a 6 sobre 3, raiz de x é igual a 2, aí no final, você faz aqui, você eleva aqui ao quadrado, e você eleva o outro lado ao quadrado, né? O radical. Aí, na hora que você elevar, vai cancelar, vai ficar x igual a 2 ao quadrado é 4. Então, você vai fazer uma coisa parecida naquela questão. Só explicando para ficar logo claro como é que tem que fazer. Essa daqui é um produto notável que vocês vão desenvolver. Então, por exemplo, como é que eu desenvolvo isso aqui? Raiz de 2 mais raiz de 3. Como é que eu vou fazer? Tá? Por exemplo, eu não vou fazer aquela. Eu vou fazer uma diferente. Raiz de 5 mais raiz de 7. Vou dar o quadrado. Então, esse aqui, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Raiz de 7 ao quadrado. Você vai fazer assim, tá? Pronto. O que vai acontecer aqui, ó? Aqui tem o índice 2, vai cancelar com esse 2, vai ficar só o 5. Aqui existe uma propriedade da radiciação, que você vai multiplicar, 5 vezes 7 é 35. E aqui vai acontecer coisa parecida com o começo. Você vai cancelar aqui e vai ficar só 7. Os números soltos a gente pode somar, tá? Então, 5 mais 7 é quanto? Ó? 5 mais 7, 12. Mais 2 raiz de 35. Professor, mas a raiz de 35 não é exata. Não tem problema. Ela existe, você deixa ela aí. Eu posso somar o 2 com o 12 com 2 de forma nenhuma, tá? Porque aqui não é 12 raiz de 35, é só 12. Então, você vai deixar uma coisa parecida com essa, o teu resultado lá. Certo? Vamos olhando aqui as outras. Desenvolva. Isso aqui é meio que uma revisão para vocês, né?
Racionalize. 1 sobre raiz de 5 menos raiz de 2. Que diabo é racionalizar, para quem não lembra? O que é racionalizar? Deixa eu botar mais uma página aqui que eu vou pesquisar. Tirar a raiz do... Tirar a raiz do denominador, né? Eu acho que é isso que vocês quiserem dizer. 1 sobre raiz de 5 menos raiz de 2. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Vou dar um exemplo. Eu tenho 1 sobre raiz de 7. Aí vai. Deixa... Eu digo uma coisa e escrevo outra. Raiz de 7 menos raiz de 2. Ou raiz de 3, sei lá. Como é que eu vou racionalizar? Eu tenho que sumir com esses radicais do denominador. Então, o processo é o seguinte, é multiplicar em cima e embaixo por esse número que está aqui embaixo com o sinal contrário. Então, raiz de 7 mais raiz de 3. E aqui embaixo, eu vou multiplicar por raiz de 7 menos mais raiz de 3 também, pelo mesmo número, né? O que vai acontecer? Quando tu multiplicar o 1 por isso aqui, é só repetir. Raiz de 7 mais raiz de 3. E embaixo, meus amigos, vocês vão aplicar um produto notável, que é aquele que é assim, ó, A menos B, né? Que multiplica A mais B. É a diferença de quadrados. Então, isso aqui vai ficar A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, como é que vai ficar aqui embaixo? Ó, A menos B vezes A mais B. Vai ficar raiz de 7 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Aí você já sabe que aqui em cima não pode somar, não pode fazer nada. Tu não vai procurar valor aproximado na calculadora. Tu vai deixar assim. Raiz de 7 mais raiz de 3. Ou raiz de 3 mais raiz de 7, tanto faz. Sobre. Aqui embaixo é aquela história que eu expliquei do produto notável lá, na questão do produto notável. Cancela aqui, ó. Fica 7, por isso que o radical some. E aqui cancela aqui e aqui, fica só o 3, ó. Então, você racionalizou. Você tirou os radicais do denominador. Como é que vai ficar? Raiz de 7 mais raiz de 3 dividido por 7 menos 3, que é 4. Pronto. Tá aqui, ó. Então, racionalizou, tá claro? Então, racionalizar é isso. Então, você vai fazer uma coisa parecida aqui. Só que você vai multiplicar por raiz de 5 mais raiz de 2, né? Que é o número que tá aqui. A 9, o que você tem que fazer? A 9... você vai ter que reduzir essas coisas aqui para um mesmo número, né? Para poder achar o resultado. Então, tu tem raiz de 32, mais raiz de 2, mais raiz de 8. Deixa eu ver se eu monto um exemplo aqui parecido, tá? Digamos que tu tem assim, raiz de 125, mais raiz de 5, mais raiz, deixa eu ver, raiz de 45, sei lá, pronto. Eu quero achar um radical só que seja a resposta disso aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fatorar, eu vou observar que isso aqui é 5 à terceira. Aqui não dá para fatorar. Isso aqui eu vou fatorar, eu vou obter raiz de 3 ao quadrado vezes 5. Ó, 9 vezes 5, 45. O que eu vou fazer agora? Aqui é 2. Eu não posso cortar 2 com 3. Então, eu vou ter que fazer um negócio aqui. Eu vou ter que fazer assim... botar 5 ao quadrado, né? Vezes 5 elevado a 1, né? Porque 2 mais 1, 3. Para que eu vou fazer isso, hein? Para poder fazer isso aqui, ó. Cancelar esse 2 com esse. Esse 5 vai sair do radical. Mas esse 1 aqui vai ficar. Então, aqui, ó. Vou repetir a da frente, que eu não vou fazer a fatoração, que raiz de 5, 5 já é primo, né? E aqui, eu vou fazer esse passo aqui, ó. O índice aqui é 2, vai cancelar com esse aqui e o 3 sai. Aí vai sair 3 raiz de 5. Vamos continuar, presta atenção. Então, esse 5 aqui sai, vai sair 5 raiz de 5, mais raiz de 5, mais 3 raiz de 5. Ah, e agora o que faz, professor? Repara que ficou raiz de 5 aqui, raiz de 5 aqui e aqui. Ah, então agora a gente pode somar, né? Aqui fora é 1, né? Isso, ó. 5 mais 1, 6. 9 raiz de 5. Então, o que vocês vão fazer nessa questão aqui é parecido, tá? Ó. Só que aqui é claro que não vai aparecer 5, né? Creio que vai aparecer radical 2. E a 10ª, para fechar, é questão de verificação. Raiz de 2 vezes raiz de 5 é raiz de 10, vocês vão colocar certo ou errado. Raiz de A igual a raiz de B implica que o A é igual a B. Raiz de 0 é 0. Quando desenvolve isso aqui, você chega nisso.
Raiz de 2 mais raiz de 5 é igual a raiz de 7, tá? Fazer só uma pergunta para fechar. O que vocês acham essa daqui? Verdadeiro, correto ou errado? Raiz de 2 mais raiz de 5 é raiz de 7? Sim ou não? Errado. Hã? Errado. Errado. Por quê? Vocês já fizeram as Só contas? pode somar quando tu estiver fora, né? Só pode somar quando tiver os dois no mesmo radical, né? Mas são iguais, não? Ah, tá, entendi. Assim, eu tô falando assim, presta atenção. Eu tô falando assim, raiz de 2 mais 5. Aí tem uma raiz só, 2 mais 5 é 7. Assim, você não pode não, tá? Botar aqui igual, raiz de 2 mais 5. Não pode não, pelo amor de Deus. Tá? Posso até mostrar como é que você verifica que não é igual. Se for igual, então os quadrados serão iguais. Os quadrados serão iguais. Se for igual, os quadrados serão iguais. Se os quadrados forem iguais, isso aqui vai ficar raiz de 2 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Veja que eu não estou usando calculadora não, tá? Ao quadrado. Do outro lado, você vai cancelar o 2 com esse, vai ficar 7. Então, olha o absurdo que vai gerar aqui, tá? Aqui vai ficar, cancela, vai ficar só o 2. Aqui vai ficar 2 raiz de 2 vezes 5 é 10. E aqui vai ficar 5, que vai cortar aqui. Igual a 7. Só que tu tá dizendo que 2 mais... Quer dizer, 2 mais 5 tu já sabe que é 7. Então, isso aqui, ó, vai acabar cancelando com isso, ó. Aí tu vai chegar em 2 raiz de 10 igual a 0. Que diabo é isso, né? Então, tu tá dizendo que raiz de 10 é 0, o número que eleva ao quadrado e dá 10 é 0, né? Isso aqui é totalmente falso, né? Totalmente fake, né? Fake news, né? Isso aqui é fake, né? Então, o que que acontece? Então, não é verdade a primeira. Se eu cheguei numa coisa falsa, é porque isso aqui é falso, certo? Quer dizer, isso aí não, né? Isso aí é verdadeiro. O que é falso é isso aqui, né? É falso que raiz de 2 mais raiz de 5 é igual a raiz de 7, né? Isso aqui é falso, tá? Certo? Então é isso aí.